Bem, bom dia a todos aí. Eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer o convite, né, do professor César, do professor Rodrigo, uma alegria muito grande poder estar aqui depois de tanto tempo, né, nesse evento, e também poder estar aqui na PUC do Rio, né, um lugar que eu vivi momentos assim agradabilíssimos. Eu fiz o mestrado aqui, fiz o doutorado aí com a professora Maura, né, na companhia do Rodrigo, e vim aqui poder falar diante de vocês é sempre uma mistura de sentimentos, né. Então a minha apresentação, minha exposição vou tentar talvez trazer alguns assuntos que podem depois se tornar um texto, um tape, alguma coisa assim, mas a minha ideia não é chegar a nenhuma conclusão específica, mas provocar uma determinada afecção no meu público, e quem sabe essas afecções, né, rendam perguntas e comentários que depois podem ser incluídos aqui nessa exposição mais detalhada, no artigo, enfim, se é que vai ser escrito, né? Então essa exposição ela tem como que duas camadas, né? Ela tem uma camada, digamos assim, teórica, né? Algumas reflexões que surgiram nesse processo de tradução, e essas reflexões teóricas, né, que surgiram durante esse processo, elas evocam, digamos assim, memórias, né? Memórias aqui do meu período aqui, onde a gente começou a traduzir, e, enfim, algumas influências na tradução. Eu tento traçar uma relação, digamos, afetiva aqui com momentos, né, com leituras e situações que estavam envolvidas no processo de confecção aí, da primeira tradução, que é contra os retóricos, né? Bem, traduzir Sexta Empírica é o título geral aqui da comunicação, e ela tem uma epígrafe, né? A epígrafe lá das hipotiposes, né? Utegar prepei to skeptico phonomachen. É uma tradução bem livre, poderia ser: não é apropriado para o cético lutar contra as palavras, né? E aí exatamente o mesmo radical que o Rodrigo se referiu, ele se utiliza muito, né, de exemplos, de palavras, de termos aí bélicos, né? E é muito interessante poder rastrear os usos aí desses termos, né? Bem, mas passemos aí ao aspecto, digamos, teórico da minha exposição, que é levantar aqui com vocês a questão, né? Seria possível extrair uma teoria da tradução a partir dos textos de Sexto Empírico, né? Será que as reflexões de Sexto, em especial as reflexões acerca dos fundamentos, da natureza da linguagem, poderiam fornecer subsídios, né, para uma teoria cética da tradução? Aliás, talvez alguns de vocês aí devem estar espantados, né? Faria sentido, né, a ideia de um tradutor pirrônico? Bem, colocar a questão dessa maneira envolve um claro paradoxo, né? Como vou extrair uma doutrina positiva qualquer de um filósofo cético, ou seja, de um filósofo que tem como principal preocupação não assumir quaisquer posições, né? E isso é o paradoxo aqui que eu quero discutir com vocês, né? Quando a gente fala em teoria da tradução na perspectiva moderna, a gente pode aí, desde Schleiermacher, agrupar essas teorias, essas tendências de tradução em dois grandes polos. A gente tem, por um lado, né, e aí para me utilizar aqui um termo do Lawrence Venuti, um teórico da tradução contemporânea muito lido, né, muito discutido, inclusive aqui no departamento de letras, né? Enfim, a gente tem lá, desde Schleiermacher, esses dois modelos de tradução, essas duas tendências, digamos assim. Uma seria a estrangeirizante, e essa tendência estrangeirizante, perdão, vamos começar pela ordem, né? Que está no texto aqui. A gente tem a tendência domesticante, é a tendência segundo a qual a tarefa do tradutor consistiria em adaptar o texto estrangeiro ao vernáculo, né? Forçar, digamos assim, o texto estrangeiro a se adaptar às formas de expressão, às formas linguísticas tradicionalmente aceitas de uma dada comunidade. A gente tem essa versão, essa tendência, né? E por outro lado a gente tem também a tendência estrangeirizante, né? Que é exatamente o oposto disso, que propõe que a tarefa do tradutor seria levar o leitor até o universo do autor, de alguma maneira forçando os limites, né, do vernáculo, em especial os limites sintáticos, a suportar uma forma de expressão, um tipo de pensamento, um texto, enfim, estrangeiro. O pessoal que estuda filosofia contemporânea, né, essa tendência estrangeirizante, ela é muito discutida, né, em teoria da tradução, né. O pessoal que estuda aí contemporânea, Walter Benjamin, tem um texto que é a tarefa do tradutor, e ele propõe exatamente, faz uma defesa desse tipo de tradução, em especial em textos literários, né, em poesia, né, seria para ele a forma mais adequada de se traduzir. Então, em alguns trabalhos aí sobre teoria da tradução, se referem a essa tendência como tendência benjaminiana também. Bem, se a gente tem duas teorias da tradução,
né, elas talvez sejam mutuamente exclusivas em algum sentido, né, tomá-las em sentido puro. Claro que no processo de tradução a gente acaba, né, em vários momentos pendendo mais para uma tendência dessa do que para uma outra, mas enfim, um cético diante dessa situação, se eu disser para ele que há duas teorias de tradução, provavelmente o que ele vai fazer, né? Ele vai suspender o juízo? A pergunta que eu faria a vocês, né? Bem, se há duas teorias da tradução e elas envolvem, de alguma maneira, aspectos mutuamente excludentes, né? Então não tem uma teoria da tradução, né? E, enfim, essa questão da tradução específica, né, que se inclui dentro das questões mais amplas da linguagem, da natureza da linguagem, elas impõem um desafio para o cético, né? E aí, desde a lição de Pirro, a opção de Pirro pelo silêncio, ilustra bem isso, né? Como é possível, né, falar, escrever, ou no nosso caso, traduzir, sem assumir, sem se comprometer com determinadas posições? Esse é o ponto, né, interessante aqui. Bem, uma leitura atenta de contos professores, em especial de contos gramáticos, né, talvez forneça subsídios para indicar, talvez, uma tomada de posição, né, em relação não apenas a esses dois aspectos, né, dessas duas tendências da teoria da tradução, mas em relação à concepção geral, oriunda do ceticismo aí sobre linguagem, sobre estilo, né, sobre forma de escrita e assim por diante. Aí nessa linha, né, a gente tem vários artigos aí bem interessantes sobre isso, e talvez aqui o primeiro momento assim de memorialismo acadêmico, né, de saudosismo, digamos assim, é um artigo do professor Danilo, né, intitulado A Relevância da Discussão Cética sobre a Natureza do Signo, um artigo aí muito lido pelo pessoal de fora da filosofia, o pessoal da linguística, o pessoal aí da filosofia analítica também, né, o pessoal das letras, né, em geral, cita muito, menciona muito esse texto. O interessante desse texto é que ele destaca, né, que a noção de signo comemorativo, ou signo mnemônico, né, como unidade mínima de significação, constitui talvez uma das poucas doutrinas claramente defendidas aí por Sexto Empírico. Esse texto é fabuloso, vou até pedir uma cópia, né, eu tomei contato com esse texto aí através do Rodrigo, né, na época em que ele fazia aqui o mestrado. E aí um momento assim de saudosismo, né, enfim, professor Danilo, né, como seria importante aqui a gente registrar a nossa gratidão com esses professores, com esses pesquisadores, que muito tempo antes de nós, um artigo de 1999, né, já oferecia uma série de contribuições aí que nós absorvemos aí na construção da nossa carreira, dos nossos textos, né, nossos estudos aí, principalmente o Rodrigo, né, que é um especialista aí em ceticismo, que não é o meu caso. Bem, a gente tem também um outro artigo que eu queria mencionar, talvez vocês conheçam, né, François Desbordes, um artigo em francês que em português poderíamos denominar A Linguagem Cética, notas sobre contos gramáticos de Sexto Empírico. E o autor, né, nesse texto, né, talvez, segundo ele, né, talvez explicitamente, mas talvez mais propriamente de maneira implícita, né, por oposição, Sexto acaba defendendo não exatamente posições, não teses, assim, mas pontos de vista, né, nas palavras do autor, pontos de vista esses que poderiam sustentar uma determinada concepção de linguagem. Concepção essa que prenunciaria, em certo sentido, diversas teorias atuais aí, né, no campo da filosofia analítica, né, no campo aí da semântica, de maneira bem ampla aí, essas tendências atuais. A gente tem um outro texto também que é muito interessante em relação a isso, em relação às relações difíceis que o cético mantém com a linguagem, com o processo de escrita, né? Stephanie Marchand, um texto em inglês, o estilo, né, de escrita de Sexto Empírico. Ele menciona que Sexto, né, no esforço de conciliar a afasia, a opção pelo silêncio de Pirro, com a composição de uma obra filosófica, Sexto acaba acionando, né, se utilizando diversas estratégias de escrita, e essas estratégias, né, têm como principal finalidade produzir um determinado pathos, né, um efeito, né, qual seja a suspensão do juízo, né, e essas estratégias, né, que ele aciona, que ele mobiliza no seu texto, acabam por constituir a tese do autor um estilo cético, um estilo pirrônico aí de escrita, estilo esse que talvez poderia servir aqui de critério para uma tomada de posição ao final aqui da minha exposição sobre essas duas tendências aí, sobre qual delas o cético endossaria, né? Bem, todos esses artigos que eu mencionei, né, e o próprio Sexto Empírico, né, vai mencionar em diversos momentos, esse estilo cético que o Marchand está propondo, né, ele se apoia em seguir os usos comuns.
em seguir os costumes, né? Se apoiar nos usos linguísticos comumente aceitos de uma dada comunidade, enfim. E esse apoio na linguagem ordinária, nos usos comuns, né, da linguagem, elas são atestadas em diversos momentos, em diversas obras de texto empírico, em especial de contos professores, né? E eu gostaria de citar aqui para vocês, peço desculpas, um trecho do próprio texto empírico aí de Contra os Gramáticos. E aí a questão aqui, o contexto, é a discussão sobre o helenismo, né? Qual a característica do bom grego, né? O que deve ser feito para se escrever o bom grego em oposição ao barbarismo? Ele vai e comenta, né? Cito: quando dizem que o barbarismo é um erro em uma palavra particular contrária ao uso, replicaremos perguntando de qual uso falam, já que são muitos. E, como quer que respondam, a esse uso diremos que seguimos. Pois alguns usos são para a ciência, outros para a vida comum. Na filosofia são aceitos certos nomes, e na medicina especialmente, e na música e na geometria, mas também há um uso simples que pertence à vida das pessoas comuns, que difere entre cidades e etnias. Assim sendo, na filosofia, por um lado, submetemos-nos ao uso dos filósofos, mas na medicina, por outro lado, ao dos médicos, e na vida, ao uso simples, corriqueiro e local. Fim de citação, aí é texto empírico Contra os Gramáticos, a tradução do Rodrigo e a minha também. Bem, então, sendo assim, grande parte das situações em que essas questões de estilo, de qual maneira de se escrever está em questão, Sexto, né, menciona que deve seguir o uso comum, adotar os costumes locais, enfim. Então, a questão que eu estou trazendo aqui para vocês, eu não tenho uma resposta, seria possível, né, se apoiar exatamente nesse ponto para se posicionar aqui em relação a uma dessas duas tendências de tradução, né? E, óbvio, se talvez seja uma pergunta até retórica já nesse ponto, né? Se esses elementos aqui que eu apresentei podem ser utilizados para defender uma ou outra dessas tendências, qual das duas seria, né? Óbvio, né? Em primeiro momento, a partir do que foi colocado, né, talvez faça sentido a adoção da perspectiva domesticante, né? Na perspectiva segundo a qual a tarefa do tradutor é trazer o texto estrangeiro para a nossa língua, né? Submeter o texto estrangeiro ao universo do leitor final, né? Então, nesse sentido, o tradutor deve buscar, entre outras coisas, a clareza, a legibilidade, a fluência do texto, né? Três características que vão resultar nada mais nada menos do que na consumibilidade do texto, né? E aí, nesse ponto, né, eu faria uma outra menção, mas o Rodrigo já fez e eu vou pular, uma outra menção, digamos assim, memorialística, né? A gente estava buscando desde um princípio um texto que soasse claro, que soasse legível, né? Principalmente um texto que, enfim, qualquer editor, né, poderia acolher em sua coleção, sob sua responsabilidade, né? E aí a gente estava produzindo a primeira versão enquanto alunos ainda de pós-graduação, e apesar dessa recusa que o Rodrigo falou, não é, eu queria aqui dizer para todos aqui, eu queria até que tivesse, acho que não é o caso, alunos aqui da graduação, né, eu queria exortá-los todos a não tomar recusas, né, como obstáculos intransponíveis, né, mas sempre tentar buscar um texto que as pessoas vão ler com prazer, né, um texto que prenda o leitor, e esse era o nosso objetivo, né. E no momento a gente não fazia nenhum tipo de reflexão teórica sobre a tradução, enfim. Aí seria um segundo momento aqui, mas o Rodrigo me poupou desse comentário. Bem, então, né, nessa linha, né, o que deve se buscar? Repito, né, clareza, legibilidade, fluência do texto, né? São características aí que Sexto, né, louva justamente na linguagem comum, na linguagem ordinária. E aí nessa linha, né, da clareza, da legibilidade, da fluência do texto, eu cito mais uma vez o Venuti, né? Lá nesse Venuti, aí, aquele texto, livro importante dele, A Invisibilidade do Tradutor. Esse eu não sei se tem ainda tradução, a gente tem aquele outro que é Os Escândalos da Tradução, que é muito legal, quem gosta de tradução, quem gosta de pensar nesse processo, né? E aí, em relação a essas características que Sexto louva na linguagem ordinária, na linguagem comum, né? E quando a gente fala em linguagem ordinária aqui, é uma linguagem minimamente culta, né, reconhecida como tal em uma dada comunidade, enfim. Em relação a esse aspecto, né, em relação a esse estilo translúcido ou transparente, eu gostaria de mencionar aqui mais uma vez, né, o artigo de Desbordes. Perdão, o Venuti, né, eu acabei não falando isso, o Venuti diz que na perspectiva domesticante, na perspectiva que consiste em trazer o texto estrangeiro para o universo do leitor, o texto deve soar translúcido e transparente. Esses termos são
do Venuti. E aí é importante mencionar mais uma vez o texto do Debordé, que eu tinha mencionado anteriormente, né? Segundo Debordé, na medida em que Sexto procura escrever de modo a tornar claro não exatamente os fenômenos, mas o que é dito acerca dos fenômenos, ele faz um comentário que eu gostaria de citar aqui para vocês, né? O estilo de escrita do ceticismo se constitui, aí eu cito, em um esforço infinito para limpar a linguagem, torná-la transparência pura, na qual não interfere nenhuma vontade alheia ao que deve ser dito. Fim de citação. Bem, e aí eu traço aí essa relação entre essa invisibilidade, né, almejada pela tendência domesticante com características que Sexto atribui aos usos ordinários aí, aceitos numa dada comunidade linguística. Bem, se ater ao uso comum, seguir os costumes aqui, nesse caso, onde a gente tem um texto com um longo e frutífero histórico de recepção, envolve, né, não apenas o estilo no qual será vazado o texto final, né, mas também a experiência acumulada por outros tradutores, principalmente nas línguas modernas, mas também em latim. Em outros termos, né, se ater ao uso comum, seguir os costumes, interpretamos isso, né, no sentido de que devemos levar em conta também o status questiones, por assim dizer, o estado da questão, que no nosso caso envolve o estoque de soluções oferecidas por outros tradutores que se depararam com os mesmos problemas, ou seja, é necessário fazer um processo mais abrangente, mais rigoroso e sistemático possível de cotejo, né? E aí mais um momento aqui na minha exposição que eu dou vazão a esse memorialismo, né? E esse processo de cotejo, na época em que a gente estava já em meio a ele, é inevitável não traçar uma relação com um comentário do Ezra Pound. Não sei se alguém aqui gosta de poesia, enfim. O Ezra Pound tem um texto muito importante aí no estudo da poesia, da poética contemporânea, intitulado ABC of Reading, ABC da literatura. E o Pound, né, e aí é uma menção memorialística aqui, tá bom, meu amigo aqui está presente, né? Estamos fazendo aqui várias menções aí memorialísticas, né, ao nosso período aqui de estudante na PUC. E uma dessas menções é justamente o Pound, né? Eu sempre gostei muito de poesia, sempre me arrisquei a produzir alguns versos, né? E aqui circulava na PUC um jornal, acho que era quinzenal ou mensal, chamado Plástico Bolha. Eu mandava um monte de poemas, né, um monte de textos lá para ele, a maioria foi rejeitada, ainda bem, né? Hoje teria que conviver com essa vergonha, mas alguns foram publicados, né? Alguns sonetos foram publicados, né, no Plástico Bolha, e eu tinha contato com várias pessoas que também contribuíam no jornal, que cuidavam, né, da publicação do jornal, e era um clima muito interessante de efervescência poética aqui na PUC. Eu participava dos recitais, enfim. E dentre as leituras teóricas dessa galera, a maioria deles do curso de letras, né, dentre essas leituras que eu conheci nesse momento foi justamente o Pound, né, nesse ABC da literatura. E segundo o Pound, estou traçando uma relação do Pound com esse processo de cotejo, ele menciona, eu cito, né, o método de estudo da poesia e da literatura é o método dos biologistas contemporâneos, a saber, o exame cuidadoso direto da matéria e contínua comparação de uma lâmina ou espécie com a outra. Fim de citação. Esse livro do Pound foi traduzido, vocês sabem, né, talvez pelos irmãos Campos, né? E são poetas assim que concebem a tarefa de construção de uma obra poética como uma constante tarefa de reflexão sobre a poesia, e reflexão essa que envolve tradução, né? E eles interpretam, né, essa passagem aqui do Pound no sentido de que você, para construir uma poesia, um estilo pessoal, você deve se preocupar em traduzir, você deve se preocupar, né, em comparar, por exemplo, diversas traduções do mesmo poema feito por diversos tradutores para a mesma língua, enfim, comparar diversos poemas do mesmo autor, né, em diversos períodos da sua vida. Então, a comparação é a chave aí para construção aí de uma carreira poética, né? E aí é inevitável nesse momento aqui, como eu disse, né, minha exposição ela tem duas camadas, uma camada teórica, e essa camada teórica evoca várias memórias aí desse período de estudante aqui na PUC. Bem, então, nesse processo, né, prosseguindo, nesse processo aí sistemático e abrangente de cotejo, né, o grande destaque, né, para a gente, como o Rodrigo já disse, foi a tradução latina, né, do Gentian Hervete, ou para usar aqui o nome latino, né, o Gentianus Hervetus, né, já no início do período moderno. Essa tradução foi publicada em 1569, né, em uma edição que trazia também a tradução das hipotiposes, feita por Henri Estienne, também conhecido aí como Henricus Stephanos, né? Bem, essa tradução ela
teve uma recepção notável, né, no início do período moderno. E aí vocês, especialistas em ceticismo, vocês devem ter lido lá no livro do Popkin, no segundo capítulo, em que ele comenta, né, em várias páginas sobre a fortuna crítica, a fortuna, né, como foi lido e discutido, né, só para citar alguns, Montaigne, Erasmo, Descartes, etc. Essa edição é a primeira que saiu, né, a tradução de conta dos professores do Hervet. As hipotiposes já circulavam duas outras traduções, né, duas outras edições com a tradução do Stéphanos, né, mas essa edição foi a edição mais acabada, né, ela trazia o texto grego pela primeira vez, as outras duas das hipotiposes não trazia. Ela trazia o texto grego de um lado, se eu não me engano, a tradução latina e alguns comentários, né, em latim no pé de página, né, e essa tradução foi fantástica assim, para a gente por várias razões, né. E ela nos permitiu aí resolver diversos impasses na tradução, e impasses que envolviam tomadas de decisão conceituais e filosóficas, né. E aqui seria o momento de fazer uma terceira menção, né, memorialística, digamos assim. Até bom, o meu amigo Renato está aqui presente, né, e essa questão envolve a tradução das ocorrências do verbo grego ser. E sempre que aparecia encontros retóricos, né, expressões do tipo "uk haraestin he retorike", né, Hervet supria em sua tradução o predicado tekne, que não constava explicitamente no texto grego, né, que era disponível, mas que era claramente subentendido aí pelo contexto. Ele traduzia sistematicamente, né, suprindo esse predicado oculto, né, non est ergo as retórica, ou qualquer variação possível, né, ou seja, a retórica, portanto, não é uma arte. Bury, né, para tomar um outro exemplo, o William Bury ali, ele traduz sistematicamente como usos existenciais, né, a retórica não existe, né, isso é quase que no texto todo, né. E aí, isso que eu estava falando, que é um exercício de memorialismo, foi com grande surpresa que a gente encontrou nessa tradução de 1569 a confirmação de que soluções predicativas, né, para ocorrências do verbo grego ser em sentenças sem um predicado explícito não eram apenas comuns, né, para os tradutores do início do período moderno, mas estavam disponíveis para o uso. Isso parecia confirmar para a gente, né, as teses do Charles Kahn, que começaram a ser divulgadas em língua portuguesa pelo trabalho pioneiro aqui dos professores da casa, a professora Mauro Iglesias, a professora Irle Franco e o professor Fernando Rodrigues também lá da UFRJ, né, mas que também trabalha junto ao núcleo de estudo de filosofia antiga aqui. Então era uma leitura do Charles Kahn que a gente lia bastante. O professor Renato Matoso também, a gente discutia muito esses textos, né, junto com o Rodrigo também. E, enfim, eu queria aqui fazer um elogio, né, e expressar minha gratidão com esses professores, com esses pesquisadores que, enfim, possibilitaram, né, a gente construir a nossa carreira a partir da assimilação e da reflexão sobre esses textos, né. E aí o meu terceiro momento aqui de memorialismo. Bem, a tradução do Hervet, ela forneceu inúmeras outras soluções, né, em relação aos mais diversos aspectos aí da tradução, né, em relação a termos técnicos, em relação a expressões idiomáticas e também, talvez principalmente, né, para os conectivos frasais, os elementos de ligação entre as orações, as conjunções e assim por diante. Mas talvez seja melhor deixar para outra oportunidade, né, um exame detalhado dessas soluções, né, sob pena de transformar a nossa exposição aqui em algo monótono, em algo enfadonho, uma espécie de aula de gramática, né, com suas listas chatíssimas de equivalência, tabelas de correspondência e assim por diante, aí, sob pena aqui de se tornar, né, alvo, né, do mau humor e da virulência de texto empírico, né, fazer aqui uma apeirologia, né, uma argumentação sem fim, que eu traduzi aqui de uma maneira um pouco marota, né, como verborragia infinita. E vamos evitar essa verborragia infinita, eu vou poupá-los, né, do exame dessas soluções, mas depois aí quem quiser a gente pode conversar sobre isso. Bem, e aí eu retomo então ao ponto inicial da exposição. Bem, recolocando a questão, qual das duas tendências seria endossada pelo cético? Bem, não tem uma resposta. E eu dirijo essa questão a vocês, né? Como eu disse no início, não tem uma conclusão. Eu queria gerar aqui uma espécie de afecção na plateia para que vocês, né, perguntem, questionem, e essas reflexões eu vou anotar com todo carinho e vou trazer da próxima vez um texto mais com alguma conclusão específica, né? Não tem uma resposta. Transfiro, portanto, covardemente para o público, né, a resposta dessa questão. Tem uma outra questão também que eu não vou responder, e essa talvez seja mais fácil, mas também eu preciso da ajuda de vocês, né? O que nós pretendemos fazer? Não seria essa a pergunta. O que nós
fizemos efetivamente nas traduções lá de contos gramáticos, contos retóricos e contos astrólogos, está já para sair. Uma tendência estrangeirizante, uma tendência domesticante, uma mistura das duas, talvez, né? Mas essa questão eu também queria transferir para vocês e exortando todos aqui presentes a descer lá na livraria. Qual é o nome da livraria mesmo? Carga Nobre. Todos vocês passarem lá na Carga Nobre, quem ainda não tem, né? A gente pode dar até uma dedicatória aqui dos tradutores, né? Mas para responder essa questão, eu exorto que vocês vão até lá, comprem, né? Edições aí das nossas traduções, leiam e respondam se a gente adotou uma perspectiva domesticante ou uma perspectiva estrangeirizante. Aí no próximo evento, no próximo colóquio de ceticismo, para o qual eu espero ser convidado, talvez a gente possa discutir aí essa questão. É isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Brito, Guenin, pelas vívidas exposições, pela manhã aprazível de discussões sobre essas traduções que não só têm contribuído para uma espécie de saneamento básico filosófico no estudo sobre o ceticismo. A ideia é essa. Elas também... Tem sido muito citado, né? Assim, eu tenho visto vários trabalhos aí de teses, assim, com grande surpresa, nossa, né? No Google Scholar já tem 20 e nossa, tantas citações de contos retóricos, e quase 10 de contos não gramáticos. tinham acesso ao texto e passaram a ter acesso ao texto, ou que tiveram acesso ao texto, mas perceberam que havia uma convergência de discussões sobre esses textos em específico, né? Elas não são especialmente caras. A edição é excelente. Tem uma distribuição, você acha, em qualquer livraria. É verdade. E bilíngue, né? É bilíngue. Tem comentários extensíssimos. O risco de fazer muitos comentários é que os comentários acabam se tornando datados, ao passo que, face às novas pesquisas que vão surgindo, o que é muito bom. Na verdade, é muito bom a pesquisa ser datada, é sinal de que ela avançou. Mas, por outro lado, a tradução acaba permanecendo de algum modo e fica aberta também para novos tradutores que quiserem propor novas traduções das mesmas obras e quiserem criticar, propor novas soluções, etc. O trabalho do tradutor é um trabalho muito ingrato e ele é muito pouco visível. E, na verdade, ele é bom quanto mais invisível é, e essa acaba sendo a ingratidão do trabalho, no fim das contas. Mas, pra gente é um trabalho delicioso, a gente adora fazer, a gente se fala quase todo dia, nos nossos processos. O Rodrigo acaba com esse processo controlando quase toda a minha vida social, né? Minhas horas de sono, minhas horas de andar de bicicleta, né? Eu fico submetido aí. Na verdade, a tradução é só uma desculpa para eu exercer o controle sobre ele. Eu gosto. Não, e as notas acabam refletindo um certo estado de discussões sobre os textos, né? Que às vezes a gente nem tem consciência do que está produzindo. Sim. Né? Eu vejo a tese da Ela Jacques, por exemplo, e os trabalhos do Fábio, e os trabalhos que vocês estavam produzindo, sem querer acabou existindo uma convergência de interesses, né? Isso é maravilhoso. No fim das contas, o nosso trabalho de comentar e de avançar pesquisas sobre o tema, esse trabalho acaba aparecendo muito mais em notas de rodapé das traduções do que em artigos independentes. Isso é muito curioso. Uma vez eu estava conversando sobre isso com o Bolzani. E estava me perguntando como é que você está de pesquisa, não sei o que você tem pesquisado. Eu falei, o que eu tenho pesquisado é o que está nas notas de rodapé. É o que dá tempo de fazer, é o que a gente quer fazer, e é o que é preciso fazer. O trabalho de saneamento básico. Porque você vê, por exemplo, a gente não tem Aristóteles em português, o Platão que a gente tem em português, ele é motivo de muitas críticas, de muitos elogios também, de fato, mas a gente sente ainda a necessidade de ter Platão e Aristóteles. O que dizer de Sexto Empírico? Muito mais, porque não tem nada. É um autor que impactou enormemente há séculos, desde sua retomada no Renascimento, e que foi lido por autores portugueses, provavelmente foi lido por Sanches, provavelmente por Spinoza, que conhecia português, se não era a língua materna, ele sabia português.
e provavelmente para Abraham Cohen de Herrera, o judeu cabalista, mas que não tem uma versão vernácula em português, mostrando um descompasso da academia e dos estudos de filósofos em língua grega, um descompasso da língua portuguesa com relação a outros idiomas, a outras línguas vernáculas. Por exemplo, em inglês a gente tem sei lá quantas traduções das hipotiposes. Tem uma do Benson Mates que circula em PDF, tem essa do Burry que o Burry, tadinho, que é mais apanha. Não, assim, uma tradução muito boa. Assim. Conceitualmente ela não é boa. Ela é boa em termos de língua grega. Conceitualmente não é boa. Ele não era um sujeito que domesticava esses conceitos que estão sendo trabalhados aqui. Mas em português a gente tem essa carência. Tem uma versão espanhola agora que eu acho que não tem unidade. Não tem unidade de vocabulário, eu não gosto por causa disso. A gente tem os desafios de unidade de vocabulário. Por exemplo, aqui nas hipotiposes tem uma discussão sobre aquilo que o Burry vai traduzir como a razão externa e a razão interna dos seres. É uma teoria histórica que já advém de Crisipo, talvez mesmo de Zenão, mas ela é comumente atribuída a Crisipo. E o que todo mundo traduz como razão externa é a razão do proferimento. Na verdade, é o ato de proferir. E o Sexto, toda vez que ele usa vocábulos relacionados à enunciação, proferimento, etc., eu tenho para mim que, por conta desse cuidado que ele tem com o vocabulário, que ele tem esse uso proposital. Sim. Não são usos descuidados. O Sexto das hipotiposes, até o passo 35, ele parece inclusive um usuário artificial da língua grega. Tão calculado é o uso que ele faz no livro. É muito estranho isso. Então ele usa frases inteiras repetindo, ele esmiuça as palavras que ele usou na frase. Aqui eu quero dizer isso, aqui eu quero... Aí depois ele monta de novo, aquilo some. Por exemplo, a expressão que ele vai usar, opor todos os raciocínios e percepções, opor os raciocínios e percepções de todos os modos possíveis. Ele explica o significado disso, depois isso some e essa expressão só vai reaparecer quando ele introduz os tropos de Enesidemo, como se os tropos de Enesidemo fossem expressão, demonstração desse modus operandi que ele havia mencionado lá anteriormente, passos anteriormente. Então ele tem todo esse vai e vem. Né? E o de deboches, né? Sim, os deboches. É um autor engraçadíssimo. E interessante, né? Continua. Então, as traduções não revelam quão engraçado ele é. Eu, por exemplo, lendo Burry, eu não consigo achar graça das piadas do Sexto. Mas, por exemplo, contra os astrólogos é um deboche só. Eu, assim, de longe, eu acho que, não quero fazer nenhuma propaganda, né? Tá para sair aí. Acho que é uma das melhores traduções nossas. É mais divertida também de contos professores. Ele é muito debochado, faz piadas contra os astrólogos, né? E é interessante, né? A gente vê diversos autores comentar aí sobre a falta de originalidade do Sexto Empírico em relação à filosofia, né? Ele seria mais um autor de compêndios, assim, o interesse dele seria mais em relação à historiografia que ele faz, né, da filosofia, do que pelos seus dotes filosóficos, né? Esses comentários ignoram justamente o estilo sextiano, que é um estilo muito, muito interessante, muito criativo, né? Então, acho que é importante das traduções, a gente tem tentado também ressaltar, né, a originalidade do Sexto Empírico em relação ao estilo, né? Não, já há uma opinião difundida de que os pensadores da Antiguidade Tardia, a partir de um certo momento, tornam-se menos criativos e menos interessantes que da Antiguidade Clássica. Isso provavelmente deriva do Zeller, do Gomperz, desse pessoal alemão do século XIX. E o prejuízo disso para a historiografia da filosofia é muito grande, porque só agora começa-se a perceber que esses pensadores têm muita coisa a dizer, muita coisa interessante. E modos de dizer diferentes. Modos de dizer diferentes, mas de fato muita coisa. Porque se você pensar o que a gente reconstruiu a partir do pouco que a gente tinha dos pré-socráticos, e hoje é considerado especulação de alta qualidade, o mesmo trabalho pode ser feito com relação às escolas helenísticas e até mesmo pós-helenísticas. Né?
E é uma coisa absurda, derivada de preconceito deles. Preconceito. De que o romano, é como se o Império Romano estivesse preocupado só com questões. Aquela velha ideia que você encontra em manual, né? Os romanos passaram a estudar só ética. O centro da filosofia romana era a ética, porque só o grego sabe fazer metafísica e subentende-se no argumento do Zé é o alemão. O grego e o alemão fazem metafísica, os romanos e os latinos fazem. Muito grande. Você sabe, absurdo. tem um professor que eu acho que é do UFMG, que é da história, chama W.W. Trabulsi, eu não sei se alguém conhece. Ele tem um livro chamado O Antigo Contemporâneo, publicado na França. E ele tem uma hipótese ali, na verdade eu acho mais que é uma tese, mas eu vou chamar de hipótese, histórica, de que o aticocentrismo dos estudos clássicos se tornou uma ideologia dominante após ou durante a Revolução Francesa, que se inspiravam naqueles ideais institucionais de uma Atenas democrática. Então, na verdade, a gente precisa ter consciência de que, de fato, se há autores imprescindíveis no percurso ático clássico, por outro lado, essa imprescindibilidade não lança sombra sobre outros autores. No caso do período helenístico, a gente tem uma enorme defasagem por conta de preconceito, como você exemplificou, com relação a essa coisa da preocupação com ética. Um exemplo, que é um exemplo que vem sendo revelado pelo trabalho do Aldo, que é um trabalho que eu acho de ponta, com relação ao Epiteto. O Epiteto, que sempre foi tratado como um mero moralista, e assim, ainda que seja um excelente moralista, ele seria um mero moralista. O trabalho do Aldo mostra que o Epiteto estava preocupado com lógica. O moralismo do Epiteto envolvia um preparo da mente através de questões de lógica. Apesar de ele não ser um metafísico, ele é um lógico. Então, por exemplo, o mesmo que se dá com Crisipo. Agora, o caso de Crisipo, e o exemplo de Crisipo é interessante, de como se trabalha a peculiaridade da filosofia helenística em termos de pesquisa. O Crisipo, que foi talvez o maior lógico equiparável ao Aristóteles, ou talvez até superior ao Aristóteles, as obras de lógica dele não restaram. O Crisipo escreveu 7 livros sobre sintaxe, por exemplo. Ele inventou a sintaxe. O sintaxis era algo relativo à ordenação de objetos. Ele inventa a sintaxe em termos de análise linguística, etc. Essa obra toda sumiu. Até acharem novamente lá em Herculano, junto dos papiros. Então, como é que faz para você ler o Crisipo, que começa a se tornar disponível nessas obras que eram dadas por perdidas, obra de lógica, por exemplo? Você precisa misturar diversas técnicas de diversas áreas do saber. Então, a filosofia helenística, como é que se pesquisa? Por exemplo, Crisipo ou Diógenes de Oinoanda, que é um epicurista que escreveu máximas sobre linguagem. Você usa arqueologia. O Diógenes de Oinoanda, ele fez grafites em paredes. Então, os arqueólogos têm que ir lá decifrar aqueles grafites. Os epigrafistas, eles têm que ir ali decifrar aquelas letras gregas. E assim você tem que, depois, o filósofo entender o que está sendo dito ali, fazer uma análise. Então, eu acho que, na verdade, isso que é tratado como uma desvantagem da incompletude das filosofias helenísticas é a vantagem do barato, do puzzle das filosofias helenísticas. Né? Não que não haja puzzle em Platão ou Aristóteles, há milhões deles, mas eles têm uma pegada diferente. Um pouco mais próximo do desafio ligado aos pré-socráticos, que é a verdade. reconstrução a partir de fragmentos, de informações, por literatura secundária. E no contexto de hibridismo cultural também, que é a mesma característica dos pré-socráticos e a mesma característica do Renascimento. Exato. Talvez por isso essa leitura tenha impactado tanto no Renascimento, porque é o contexto de um hibridismo enorme. Talvez seja a mesma característica nossa agora. Exato. Mas por isso que eu acho interessante. Mas eu queria fazer uma pergunta, infelizmente eu perdi a primeira parte da apresentação.
interrupção, peço até desculpa, mas eu queria fazer uma pergunta que muitas vezes, isso até remonta à nossa época de doutorandos, muitas vezes me parece, quando eu estou fazendo tradução, que a língua portuguesa se mostra, em certas particularidades, vantajosa frente a outras línguas vernáculas, sobretudo o inglês, francês, as mais utilizadas, em termos de possibilidade de recursos sintáticos. Só para citar um exemplo, esse eu lembro que a gente discutia muito quando a gente estava fazendo doutorado. O português permite sentenças sem sujeito, coisa que muito poucas línguas permitem. Não é sujeito oculto, é realmente sem sujeito. E como, por exemplo, no fragmento clássico do Parmênides, que era o que a gente discutia muito na época, o B8, né? O B2. B2. E aí eu queria perguntar se isso no exercício de vocês, isso aparece com frequência, se vocês consideram o português uma língua privilegiada em certas possibilidades no número de recursos sintáticos que ela oferece. E o quanto que isso não seria uma idealização em reverso, né? Exatamente. Você quer começar? Não, pode ir. Eu acho que além dessa peculiaridade da língua portuguesa que você menciona, em algumas circunstâncias, em inglês, por exemplo, se você pode fazer sentenças inversas, colocando o objeto no começo, transformando num aposto, alguma coisa assim, se você faz isso, aquilo fica tão distante do uso ordinário que só fica sintaticamente elegante num inglês, sei lá, de qual século. Então, no fim das contas, em inglês, você acaba, para fazer uma solução sintaticamente elegante, até por conta do estilo, da elegância da língua inglesa, são duas coisas diferentes, o que eu estou querendo dizer. A elegância peculiar da língua inglesa e a elegância sintática mesmo. Então, a elegância peculiar do texto acadêmico em língua inglesa é aquela coisa que você sabe muito bem, limpa, né? Uma língua extremamente sintética. Isso, limpo, sintético, sem muito revesguete, vamos dizer assim. Além disso, e por conta disso, a elegância sintática é sempre o discurso direto. Agora, em um texto grego é possível, não só possível, mas é corriqueiro o discurso ser indireto, enviesado, propositalmente, inclusive. E aí o que você faz? Ao traduzir isso para o inglês, mutilar totalmente esse uso, porque não fica uma solução elegante. Com o Galeno acontece mais ou menos isso. A tradução do Freire, por exemplo, do De Sectis, é uma tradução que eu considero boa. O Freire tinha muito conhecimento do grego e dos conceitos, evidentemente, mas ele tem essa dificuldade. Ele não consegue simular a ordem do discurso. Em português a gente consegue. Então, eu acho que soluções do tipo ausência de sujeito, ocultação do sujeito, indiretividade do discurso, esse tipo de coisa, elas fazem com que as nossas traduções para o português sejam muito ricas, porque, na verdade, a gente consegue simular estilos dos autores gregos e latinos também, né? E é isso, né? Talvez onde isso fique mais claro, né, essa flexibilidade, é justamente encontros retóricos, né? Encontros retóricos em diversos momentos, como o Rodrigo falou, ele está exemplificando determinadas estratégias retóricas e ele marotamente se utiliza dessas estratégias ao compor o texto, né? Então, nesses momentos, assim, quando algumas vezes a gente teve que passar por cima, né? Inevitável, não ter nada pressa em fazer a tradução, né? Poderia estar mais trabalhado isso, mas talvez enquanto os retóricos a gente deu mais vazão a essa flexibilidade da língua portuguesa para tentar capturar aquelas loucuras que ele fazia ali. Nossa, é assim que o retórico fala, olha, você lê o Seixo fica esquisito, né? Porém, em alguns outros momentos, né, seria possível tentar capturar com a flexibilidade da língua portuguesa
a característica sintática do grego, mas aí esbarrava sempre na produção, talvez, de frases cujo entendimento seria tortuoso, né, para o leitor, né? Essas são as minhas. A minha tradução é assim. Aí o Rafael tem um compromisso com o bom português. Não, nem sempre, né? Eu queria, né? Mas eu tento, né? Mas tem esse aí problema. Ele muda a ordem da minha frase toda. Tem esse problema, porque a ideia era tentar, eu estava associando aqui, foi até a razão, um tema aqui da minha exposição, a ideia que o Sexto, talvez, eu estou propondo, né? Assim como tese para discussão, que Sexto endossaria esse estilo domesticante, um estilo segundo o qual a gente deve falar segundo os padrões minimamente cultos de uma comunidade. Aí, em alguns momentos, soava como português lá, a gente às vezes se apoiava assim na tradução latina. Aí fazia uma frase em português, seria tranquilo. Não tem algum exemplo aqui, não me ocorre nenhum, né? Claramente português um português castiço, mas não é um português que se fala hoje em dia, né? Então a tradução, a gente queria evitar um pouco isso também. Nas partes em que a gente traduz poesia, tem várias citações de poetas, encontros gramáticos, a gente faz isso mais, a gente deixa isso mais à vontade, né? Fica até uma coisa meio o Dorico Mendes, assim. Genialidade total do Rafael nessas partes. Imagina. Porque o Rafael é poeta, estuda poesia, gosta de poesia, e eu não tenho a menor sensibilidade poética, assim, nem cinematográfica. Eu sou o cara que chora vendo Transformers. Mas o Rafael, que tem essa sensibilidade maior, ele que faz as soluções que eu acho brilhantes. Encontros gramáticos existem há seções inteiras disso. Chega um momento que o Sexto fala assim, é muito curioso isso, né? Sobre, inclusive, essas perspectivas de tradução. O Sexto tem um momento, Encontros Gramáticos, que diz assim, no fim das contas, ele destruiu o ofício dos gramáticos, exceto dos gramatistas. São aqueles que ensinam as primeiras letras. E no fim das contas, ele diz assim, tá bom, mas vamos... Estou parafraseando muito livremente. Ele diz assim, vamos supor que essa arte seja útil e que ela funcione. Devemos falar como Homero? Ele se pergunta isso. Porque a gramática ela é toda fundada na Grécia Antiga com essa necessidade de adaptar o texto de Homero para o entendimento dos leitores e oradores a partir do século III a.C., que haviam perdido aquela pronúncia e etc. Então ele diz, devemos falar como Homero? E ele começa, a partir disso, problematizando o tópico da exegese dos textos clássicos, que é advogada como uma das utilidades da gramática. Ele começa a lançar extratos e citar vários poemas e etc., que de fato são completamente sem pé nem cabeça, não talvez inteiros, mas a seleção, recorte que Sexto faz com que eles sejam incompreensíveis. Então, a utilidade é compreender isso, olha aqui. E aí então, o Rafael faz essa parte uma perfeição. Assim. Deixa eu ver se eu tenho uma pergunta. Desculpa, Vitor. Não, imagina, eu queria agradecer muito a fala de vocês dois. Né? Obrigado. Estimulante, a maneira como vocês expuseram esse processo de tradução, me pensar bastante sobre isso, muito legal, agradeço mesmo. E fazer uma pergunta para cada um. Sim. Você, Rafael, você fez essa sua pergunta retórica, né? Depois repetiu no final. Agora você admitiu, né? Sim. Que era domesticante. Mas aí eu só queria então fazer uma provocação. Não estou dizendo que eu discordo, não, de que vocês teriam uma tendência, talvez, a concordar com, digamos, a opção domesticante, né? Mas você citou uma epígrafe e também citou aquele outro trecho que ele distingue, né? Os usos diferentes da linguagem em filosofia, medicina e o uso local comum. Né? E então eu estava pensando sobre essas duas passagens, né? Em primeiro lugar, essa segunda do uso comum, quer dizer, Sexto faz bastante essa distinção, que não me agrada muito, na verdade, na interpretação que eu tenho de Sexto, essa distinção entre vida comum e filosofia, né? O logos filosófico, e de outro lado o bios, né? Então talvez isso, eu não entendi muito bem como que isso daria suporte para uma possível opção domesticante, né? Porque me parece que, isso não me agrada, como eu disse, me parece que há uma
um registro comum, mas aí, por exemplo, ele fala da filosofia, da medicina, então é como se a filosofia fosse um uso distinto da linguagem do uso comum. Então, talvez, nesse caso da filosofia, né, como há essa distinção, talvez fosse até conveniente, como é, por assim dizer, né, uma linguagem, um linguajar técnico, que a gente diria hoje, talvez o estrangeirismo tenha uma certa utilidade, que seria a manutenção de um certo rigor linguístico. Aí vem a sua epígrafe, né, que é aquela frase das hipotipose que o Sétimo diz que não, o fonomaquém, né, não briga por palavras ou com palavras, depende da tradução. Mas de outro lado, eu entendo essa passagem como apenas ele dizendo, claro, se houver uma discussão sobre uma opção de tradução, por exemplo, eu não vou digamos assim, me agarrar ferrenhamente a uma opção, eu estou disposto a mudar. Agora, isso, não, a meu ver, não necessariamente leva a induz ao estrangeirizante, ou a opção de estrangeirizante ou domesticante. Nos dois casos, você pode não brigar por palavras. Essa que é... Então, essa é uma pequena provocação aí das duas citações que você levantou. Sim, não, obrigado aí, eu vou levar isso em conta. Na verdade, eu comecei a pensar esse tema aqui mais ou menos umas 48 horas antes de apresentar, não era algo que eu tinha elaborado assim, de maneira mais... É só uma razão para a gente vir aqui, sentar e discutir, mas são coisas que eu pretendo escrever e aprimorar, né? E obrigado pelo comentário, não teria nenhuma resposta, né? Na verdade, foi um texto assim para a gente se reunir em torno dessa mesa e poder discutir, não pensei muito profundamente sobre esses aspectos, né? Mas, claro, né, toda tradução, como eu disse, você acaba se utilizando das duas coisas, né? É impossível uma tradução, essa tipologia lá de Schleiermacher, né? Nunca se concretiza de maneira pura em nenhum trabalho de tradução, né? A gente acaba pendendo para um lado ou para o outro. Quer falar? Eu concordo, eu acho que a gente acaba sendo eclético, no fim das contas. Não. Porque é preciso usar todas as ferramentas, né? Com certeza. Mas só essa pequena contribuição aí sobre essas duas citações que você levantou, e que para você que eu fiquei bastante curioso, né, sobre a tradução do Stasis Dianoias, que é eu geralmente traduzo, né, quando eu traduzo para artigos e tal, essa tradução defensiva mesmo, estado do intelecto, que eu acho boa, na verdade. Sim. Apesar da elegância da tradução da Annas e do Barnes, que em inglês é stand still of the intellect, né? Que é aquela... Embora eu não acho que necessariamente dê uma noção de paralisia mental. Eu acho que stand still não precisa ser paralisia. Exato. O problema é que se a gente vai usar stand still em português, como é que você transforma isso? Aí vira paralisia. Aí eu lembro do dia que a Terra parou. Lembra desse filme? The Day the Earth Stood Still. Então, o dia que a Terra parou. Essa expressão, ela é... Bom, ela contrapõe a noção de permanência com a preposição de a, né? Que de a, de não é? Implica o atravessamento, de algum modo, uma ideia de movimento, né? Essa é quase um oxímoron. Sim. Entendi. Uma expressão... É uma expressão paradoxal. É quase paradoxal, né? Ela tem um conflito interno de ideias. Permanência de algo que a princípio é adiado, né? Um movimento. Então, sobre... Mas eu tô curioso para saber o outro lado, né? Que é essa sua tendência de interpretar o caráter um pouco conflitivo da noção de stasis, né? Porque tem essa possibilidade também, né? Claro. Mas me parece que outros problemas, né, são introduzidos assim, porque essa ideia de stasis como conflito, não sei se eu estou certo, estou chutando aqui, né? Mas me parece que stasis tem essa ideia de uma das posições em conflito, né? Quer dizer, por exemplo, facção, eu dei uma olhadinha no líder do Scott quando você estava falando, tem facção, uma divisão, um grupo, né? Essa aqui é a ideia
E aí, por analogia, você chega à ideia de conflito. Como você diz um exército, por exemplo, uma divisão de exército, uma das partes em conflito, daí você pula para a ideia de conflito. Mas aí, como ela tem essa ideia de uma das... em inglês tem a ideia de stance, né? Uma stance, como é uma das posições de conflito, né? Enveredar por esse outro lado, que não seria nada, como você chamou, a tradução do estado do intelecto, a opção segura, não. Estado mental. Defensiva, não seria muito defensivo, né? Enveredar por esse lado. Não teria o problema de você, quer dizer, se a ideia toda é o que é a stasis de Adams? É a hipoquete, suspensão do juízo, é um estado do intelecto, né? Você não pode afirmar nem negar nada. Sim. Mas de repente essa menção ao conflito viria de uma palavra que estaria como se teria uma origem de ter um dos lados em disputa, uma coisa assim, uma divisão, uma facção. Mas é isso então, que eu me refiro. O diálogo é um pouco isso, né? O diálogo se considera, por exemplo, na filosofia platônica, na linha, basicamente, a diálogo é o pensamento discursivo, portanto, em formulação complexa. Enquanto que o pensamento noético seria, supostamente, né, aí vai divergir as interpretações, mas seria aquele estado de contemplação já mais estático, de contemplação talvez não discursivo, até segundo algumas interpretações. Né? Então, eu acho que a ideia de o uso de diánoia, provavelmente já na época de Sexto, é um uso já bastante técnico, mas talvez eles mantivessem o sentido de complexidade pressuposto pelo uso da preposição diá. Não, sim, mas aí você tem a diánoia, tudo bem, como o discurso silencioso da alma. Mas aí você está dizendo que a hipoqué é um estado do intelecto, uma stasis diánoias. Aí uma tendência seria, não, é um standstill of the intellect, né? Uma pausa do intelecto, deu ruim. Outra tradução mais segura é um estado do intelecto, é mais neutra, por isso ele chamou de defensivo. E uma outra opção seria, aí até queria te perguntar, essa aqui é a minha curiosidade, qual seria a palavra em português, né? Seria uma ideia mais conflitiva de stasis, um conflito do intelecto, como se fosse um conflito interno. Eu diria que é uma guerra civil do pensamento. Isso, Eu diria que é isso. Se eu não fosse fazer uma tradução defensiva, esse passo, para mim, o passo 10, ele que é uma elucidação sobre como Sexto entende argumentos opostos. Ele vai dizer, olha, entendemos argumentos opostos não como no sentido de negação ou afirmação. Então, o que é oposição? É equipolência, né? Então, eles são opostos, eles estão em conflito. Ele usa maré, derivados de maré em duas circunstâncias. Então, você já está vendo que ele está usando um vocábulo repetidamente e relacionado à guerra. Ele faz isso o tempo todo. A gente já conversou horas de conversa sobre metáforas bélicas em Sexto Empírico. Seria, inclusive, um artigo possível. A gente deixa aí para quem quiser fazer, se quiser ajuda. Mas, metáforas bélicas. Sexto Empírico é muito dado metáforas bélicas. Ele chama, por exemplo, Encontros Lógicos 1, aqueles que refutam o critério, ele chama de tropa ou legião, uma coisa assim. Diz lá, falando do Gorgias. E Gorgias encabeçou as tropas daqueles que refutam o critério. Então, ele pensa as coisas assim. E isso, até fazendo uma reflexão, um amigo meu, colega meu, que é o orientador da Cíntia, o Alexandre Cabeceiras, uma vez ele me fez a provocação dizendo assim, Sexto Empírico não existe. O problema das pessoas, as pessoas não descobrem quem ele é porque ele não existe, ele nunca existiu. Ele é uma ficção, na verdade ele é um think tank. É um coletivo que tem esse nome, como se fosse um Hipócrates, datado da Antiguidade. É uma provocação muito interessante. Porque, na verdade, o que Sexto está fazendo, supondo agora que ele é uma pessoa, é usar todo esse arcabouço e montar uma espécie de ringue onde isso tudo se aniquila. Então, acho que essa stasis de Dianoia, nesse contexto bélico, eu prefiro traduzir defensivamente porque, como eu disse, eu prefiro incluir as reflexões sobre numa nota de rodapé, já que a gente pode fazer notas de páginas e páginas e mais páginas.
Agora, eu tenho uma predileção por entender esse passo 10 nas hipotiposes, livro 1, como não só um momento de elucidação da Skeptic-Ergoguet, mas da Skeptic-Ergoguet como um exercício mental que traz uma eporré, que por sua vez engendra uma ataraxia, que por sua vez é sim um estado de cessação do pensamento. Ainda que seja fugaz, ele tem uma cessação do pensamento. Agora, eu tenho consciência de que essa minha interpretação pode estar sendo afetada pelos meus estudos da recepção e possíveis leituras de sexto empírico pelo cabalismo renascentista. Porque, por exemplo, no caso de Abraham Corrêa de Herrera, que é um possível leitor de sexto, existe uma relação de uma ascese cabalística com esse tópico da cessação do pensamento, que por sua vez foi muito querido isso como um exercício espiritual ligado às teologias negativas. Então, no fim das contas, como você está pronto para a recepção da divindade? Cessando o pensamento. Eu acho que, na verdade, essa leitura da cessação do movimento do pensar, ela é autorizada, sim, por uma possível tradução de sexto. Eu acho que esse vocábulo, Stasis Genóia, como ele ocorre nessa passagem, relacionado aos usos derivados de Maher, permite uma leitura assim. Agora, eu prefiro fazer a tradução defensiva, entendeu? Mas teria uma terceira opção também, né? Que você enfatizaria o lado conflituoso, ou eu entendi errado? Não, você entendeu errado. Eu enfatizaria o lado conflituoso, mas com relação às ocorrências derivadas de Maher. Entendi. E eu poderia, se fosse fazer isso, traduzir Stasis como guerra civil do pensamento. O problema é que, quando você pensa em guerra civil, você pensa no caos total. A gente não pensa em guerra civil numa circunstância de guerra civil em que as facções que estão beligerando são iguais e contrárias. E, nesse caso, há um empate. Eu acho que o Stasis Genóia é uma espécie de empate. Você tem dois vetores, dois logos vetorialmente opostos, e eles se aniquilam. Esse é o ponto. Essa nulidade é o estado ali. Mas o conflito está lá, né? O conflito está lá, isso tudo é armado a partir do conflito. conflituoso do intelecto. Eu tinha proposto impasse, mas acho que eu fui vencido nas discussões lá. É porque o impasse a gente também achou super interpretativo. De Aporia? Não, o impasse para Stasis Genóia. Um momento de impasse. Um impasse intelectual, alguma coisa assim. Agora, isso tudo, essas possibilidades todas, elas aparecem nas notas. E a gente se critica nas notas, né? Isso que é o interessante, né? Então a gente oferece o máximo de possibilidades interpretativas ali, sem, de modo algum, querer esgotar o texto, esgotar conceitualmente, ou esgotar a tradução, entendeu? Na verdade, isso é um consenso nosso, né? E eu, assim, acho que eu me sinto no direito, nesse caso, de falar pelo Rafael também. A gente tem plena consciência do pioneirismo do trabalho, com os prós e os contras do pioneirismo do trabalho. O pró é o fato de ser abrir as portas. O lado contra, vamos dizer assim, que nem é muito contra, na verdade é um mérito também, em alguma medida, é que como você abre a porta, pessoas entrarão e você não tem controle sobre isso. Então, esperamos sim que surjam outras traduções, e melhores e críticas, ou mesmo piores, mas a ideia é contaminar com entusiasmo pelo fazer tradutório e etc. Né? Como um elemento essencial na formação filosófica, né, de todos nós, né? O processo de tradução. Alguém tem mais alguma questão? Não? Então, vocês querem completar alguma coisa? Não, eu queria só fazer menção à nossa carreira acadêmica. Minha irmã está aqui presente assistindo essa exposição e eu queria agradecer a presença dela, nossa Suzana, carreira acadêmica. Já atendeu muitos telefonemas quando ligaram para sua casa. E nunca a família está presente, né? Estou muito feliz de, umas poucas vezes, estar falando aqui diante da minha irmã. A segunda vez, eu acho, né? Então, eu queria fazer essa menção aqui a todos vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos.